A paz a toda a igreja, amém? Podem todos se assentar. Para mim é uma alegria imensa estar aqui na Igreja Batista Betel, sabendo que nós podemos falar da palavra de Deus e espalhá-la aos quatro cantos. Assim, você que às vezes não pode estar em todas as ministrações em que nós passamos aqui mensalmente, essas mensagens elas são gravadas e elas vão para a internet também. Então, se você quiser depois, dá para ter acesso pelo YouTube. A gente está gravando, basta você entrar lá digitar no YouTube Paulo Bichara, você acha bem rápido. Então, se você não conseguir anotar tudo que for falado ou perder alguma coisa, está ali a tecnologia ajudando a gente a espalhar o Evangelho, amém? Eu estou feliz e fico contente em poder estar ministrando, especialmente sobre o tema sabedoria, que é um tema que Deus colocou no meu coração há um tempo. Hoje eu quero tratar da nossa necessidade de termos sensibilidade ao Senhor, independentemente de qualquer homem. E a gente vai discorrer um pouco sobre esse assunto. Então eu agradeço a todos, agradeço a minha esposa também que está ali filmando, sempre nos bastidores, a minha mãe que está para chegar daqui um pouco, a nossa convidada especial, a Mary também, professora de inglês que veio para cá no casamento do meu irmão, e a cada um de vocês que estão aqui assistindo e com um coração sincero para receber essa mensagem. Eu quero que nessa noite não seja eu falando, mas o Senhor. Se você tiver um papel e uma caneta e puder deixar no jeito, porque eu vou falar alguns textos bíblicos ou algumas frases que seria importante você registrar elas para depois ter acesso. Lembra que na Bíblia Deus fala inúmeras vezes para você escrever. Ele diz lá em Isaías 9, escreve. Em Daniel, escreve a visão e sela o livro. Isso, Apocalipse, escreve João, que você está, a Bíblia foi escrita. Tudo isso porque quando nós registramos, nós temos uma chance maior de lembrar, porque a nossa mente não foi feita para memorizar, mas para criatividade. A gente usa a parte da memória para nos dar um auxílio, mas a gente tem que colocar o foco na criatividade. Então, se você tem um papel e uma caneta, puxa ele aí, deixa no jeito. Se você não trouxe também, você pode pegar o celular e pôr para gravar. Depois, se você quiser ouvir algum trecho importante, você coloca para gravar. E eu quero hoje estar falando sobre um texto que está em 1 Reis 13, 15. Se puder colocar ali para a gente, 1 Reis, capítulo 13, versículo 15. Quero dizer que as ministrações que nós passamos aqui na Batista Betel sempre são ministrações que o Espírito Santo coloca no meu coração. Normalmente, Deus coloca uma mensagem por mês para o ministério que nós desenvolvemos, e essas mensagens elas são sempre frutos das ministrações aqui. Uma igreja que sempre nos honrou e ao qual eu tenho muito carinho. Fico feliz mesmo de saber que Deus vai agir nessa noite, e eu não tenho dúvida disso. Hoje será um divisor de águas na tua história, amém? A gente tem que apenas tomar posse disso. 1 Reis, a gente vai ler o capítulo 13, versículo 15 ao 24. 1 Reis 13, 15 ao 24. Preste bastante atenção nessa história. É uma história bíblica. Ela não é muito difundida, não é muita gente que conhece, mas ela nos ensina uma lição muito poderosa a respeito da nossa necessidade de termos sensibilidade ao Senhor, ainda que homens não estejam colaborando. Olha só. Então o profeta lhe disse, para te situar, esse profeta aqui na Bíblia, ele é chamado de o profeta velho. Quem é o profeta velho? Era um profeta que tinha na época, que chamou outro profeta para ir para a casa dele. Então ele olha um homem, chega um jovem de longe, dá uma palavra para o rei, fala, olha, Deus vai destruir e tal. Aí a mão do rei manda lá, ele, prendam esse homem. Quando o rei estende a mão para mandar prender o profeta, a mão do rei fica dura. Aí o rei pede para ele interceder, ele intercede, contando bem rápido. Aí esse profeta velho, que é esse aqui, então o profeta, vê o profeta mais novo e fala, nossa, eu quero ele dentro da minha casa. E daí começa esse versículo. Então o profeta mais velho lhe disse, venha à minha casa comer alguma coisa. Versículo 16. O homem de Deus disse, agora é o mais jovem, não posso ir com você, nem posso comer pão ou beber água neste lugar. Grave bem esse versículo, versículo 17. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Não coma pão, nem beba água lá.
nem volte pelo mesmo caminho. Deixa aqui por enquanto, por onde você foi. A gente vai ler só os versículos seguintes até o 24, mas olha só. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. Essa primeira frase do texto, ela é muito séria, porque ela está demonstrando uma ordem de Deus a um ser humano. Toda a ordem de Deus para nós, ela é totalmente imperativa. Ela é uma determinação, ela tem que ser obedecida. E o profeta aqui, mais jovem, sabia que Deus tinha dado uma ordem para ele. Você já vai entender por que isso é importante. Então não tinha desculpa, ele sabia que era uma ordem de Deus. Hoje, naquela época, quando o livro de 1 Reis estava sendo escrito pelos escribas, não sei se você sabe, mas 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, são 4 livros que na verdade eram apenas um. E depois eles foram divididos pelas histórias de Saul, pela história de Samuel, Saul, Davi e o rei Salomão. Eles são divididos em 4 narrativas. E nessa época ainda não tinha a Bíblia pronta, nem o Antigo Testamento. Existia a lei de Moisés, existiam alguns escritos. Então como é que o homem sabia se era Deus ou não? Deus revelava e ele entendia a palavra de Deus. Assim como acontece também nos dias de hoje. Há uma diferença para nós. Hoje a gente tem a Bíblia. E a gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, essa frase, a palavra do Senhor deu-me esta ordem, a gente pode aplicar no nosso dia a dia quando nós formos ler a Bíblia. Tudo que a Bíblia nos manda fazer, é a palavra de Deus nos dando esta ordem. Tudo que a Bíblia nos obriga, nos determina a fazer, é a palavra de Deus nos dando esta ordem. Assim como foi ao profeta. Olha por que eu estou dando ênfase nisso. Qual foi a palavra de Deus? Nos nossos dias, a palavra específica para aquele profeta era: não coma pão, nem beba água lá, nem volte pelo mesmo caminho por onde você foi. Para nós hoje, a palavra de Deus pode nos dar a seguinte ordem: ensina a criança no caminho que deve andar, Provérbios 22, versículo 6. Não vos assentei na roda dos escarnecedores, Salmos capítulo 1. Salmo 101, versículo 3, não colocar coisas más diante dos nossos olhos. E aí por diante, busquem a santificação, porque sem ela ninguém poderá ver a Deus, Hebreus capítulo 12, versículo 14, sem derramamento de sangue é impossível o perdão dos pecados, e o sangue de touro e bodes não pode perdoar pecado, a não ser o sangue de Cristo. Então tudo que a Bíblia diz, nós podemos colocar, é uma ordem de Deus para nós. E eu já vou te mostrar o porquê que eu estou dando tanta ênfase nisso. Talvez você diga: tá, Paulo, mas isso a gente já sabe, se a Bíblia falou, é a palavra de Deus. Olha o versículo 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta. Olha o perigo. Eu também sou profeta como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma e beba água. Mas ele estava mentindo. Versículo 19. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber, pode deixar aqui, e beber em sua casa. Olha só, no primeiro versículo que a gente estava dando ênfase no 17 é: Deus disse, não come e não beba ali. Na sequência, um homem que era profeta, usado por Deus, falou: Deus me disse, coma e beba sim. Aí, na sequência, o profeta vai lá e come e bebe. Ou seja, ele desrespeita a palavra de Deus que foi dita a ele. Mas um profeta disse que foi dito diferente. E olha o que diz a sequência, versículo 20. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, agora que eu fico mais fascinado, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que o havia feito voltar. Nesse momento, o profeta idoso, mais velho, que é mentiroso, que mentiu, acaba de receber a verdadeira agora palavra de Deus. Então o cenário é esse: o jovem chega, dá uma palavra para o rei, se destaca, um profeta mais velho chama ele para ir na casa dele, ele fala: não, Deus falou para eu não ir. Aí o profeta mais velho fala: não, Deus falou para você vir sim. Aí ele vai na casa dele e agora esse profeta que mentiu é usado por Deus. Olha que interessante, em um momento um homem pode ser usado pelo diabo e no mesmo momento ele pode ser usado por Deus. Olha que interessante. Olha o que diz a sequência. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. O mentiroso agora está sendo usado por Deus para falar: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, pode deixar aqui por enquanto, lhe deu. Imagina assim: eu te chamo para ir lá em casa,
você que está aqui sentado agora, eu falo, viu, vamos lá em casa comer um arroz, um feijão. Aí você fala, Paulo, eu não vou poder ir, porque Deus falou que eu não posso ir. Aí eu olho e falo para você, não, mas um anjo veio para mim e falou, você pode ir sim, vamos lá comer um arroz e feijão. Aí você fala, eu vejo às vezes o Paulo pregar, o Paulo fala a palavra de Deus, eu vou lá, eu vou acreditar nele. Eu já vi, exemplo, não que você tenha visto, mas já vi Deus usar ele com algumas curas ou alguma coisa assim. Perfeito, é Deus. Aí você vai lá. Quando você chega na minha casa, eu olho para você e digo bem assim para você, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra dele e desobedeceu, e agora você vai morrer por conta disso. Eu falo isso para você. Olha que coisa incrível. Você fala, mas você que acabou de falar para eu vir. Mas eu estava mentindo agora, estou falando por Deus. Então olha lá, e ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá. Agora o velho falando, assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. E aqui é o perigo, é não obedecer a ordem que o Senhor, nosso Deus, nos deu. Próximo versículo 22. Você voltou e comeu pão e bebeu água no lugar onde ele lhe falou que não comesse nem bebesse. Olha que homem hipócrita. Agora ele está sendo usado por Deus, mas até então ele estava mentindo. E isso é para Deus desmascarar. E é até interessante isso, porque Deus pode usar homens para a sabedoria humana para confundir a sabedoria divina. Deus pode te colocar em uma situação perigosa para verificar o teu grau de fé. E isso é possível acontecer. E isso é o que estava acontecendo com esse rapaz, porque num instante, Deus permite, tudo que acontece na nossa vida é uma permissão de Deus, porque do contrário, ele não autorizaria o acontecimento. Salmo 115, 3, diz que Deus pode fazer tudo a hora que Ele quiser e do jeito que Ele bem entender. Então, Ele pode tudo, Ele tem o poder de tudo, para fazer tudo. E aqui Ele autorizou um profeta que era usado por Ele a mentir. Depois disso, você voltou, comeu pão, bebeu água no lugar... comeu água no lugar onde ele falou que não comesse nem bebesse, por isso o seu corpo não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. 23. Quando o homem de Deus acabou de comer, agora o jovem, acabou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. Versículo 24. No caminho, um leão o atacou e o matou, e o seu corpo ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Essa história... talvez você já tivesse conhecido, mas ela não é muito contada na igreja em geral, no meio cristão. É uma história meio triste, ela é meio esquisita. Como é que pode? O cara chega lá, fala por Satanás, depois é usado por Deus. E a consequência aqui é que o profeta que era de Deus, o homem bom, ele caiu numa cilada e ele morreu. A pessoa que estava bem intencionada, aquele homem que era sincero, que queria fazer o certo, ele acreditou em alguém que ele não deveria ter acreditado, e alguém que era usado por Deus, e que acabou de ser usado por Deus depois, e ele acabou morrendo por isso. Então aqui está um detalhe, o tema da nossa mensagem é sensibilidade a Deus, independentemente de homens. Sensibilidade a Deus, independentemente de homens. É nós conseguirmos nos comunicar com Deus, não importa o que os homens falem. Mas um pregador falou para mim, não importa. Um pastor falou para mim, não importa. Um bispo falou para mim, um padre, um amigo, um papa, não sei o que, falou para mim, não importa. Eu preciso ter sensibilidade ao Senhor, independentemente do ambiente que eu estou. Mas eu assisti um filme que diz diferente, não importa. Eu preciso ter intimidade com Deus o suficiente para ouvir a voz dele e entender o que ele está me dizendo. Mas eu li um livro, não importa, eu preciso ter sensibilidade ao Senhor. Aí você me diz, e como é que eu faço para saber a verdade? Hoje nós temos a Bíblia. Coloca lá no versículo 17 de 1 Reis, capítulo 13, versículo 17, que nós estávamos vendo agora. 1 Reis 13, 17. É desse mesmo texto que a gente está vendo. Olha aquela ênfase que no início eu estava dando, talvez para você tinha ficado um pouco vago. A palavra do Senhor deu-me esta ordem. O jovem falando, olha, eu não posso ir comer com você, Paulo, lá na tua casa, porque Deus me disse. Quando Deus nos diz para fazer alguma coisa, se você brincar com Ele, um leão pode vir e te matar, se você não obedecer. Se nós não obedecermos, você pode perder tua família, você pode perder tua saúde, você pode perder a tua salvação, você compromete a tua vida eterna. Por isso, o primeiro ponto que eu queria deixar claro aqui hoje,
é a necessidade de nós sermos sensíveis a Deus, independentemente do homem. Não importa se é o teu pai, não importa se é a tua mãe, se é o teu filho, se é um amigo, se é uma pessoa que você admira. E sabe o que é interessante nesse texto? É que esse profeta mais velho, ele provavelmente, preste bem atenção nisso, ele provavelmente era respeitado, porque ele era mais velho, ele era profeta, ele era usado, porque senão ele não seria chamado de profeta, até porque ele foi usado ali naquele momento. Então você olha uma pessoa de referência, que pode até ser usada por Deus, e pode ser ela que Satanás está usando para te prejudicar. O que eu quero dizer? Que você não tem mais que ouvir homens de Deus? Jamais, não é isso. Mas é que você tem que ter atenção à voz do Senhor. Atenção à voz do Senhor. É nós estarmos não ligado ao homem, mas ligado a Deus. Não importa o que o irmão me fala ou o que eu falo para o irmão. O que importa é o que Deus nos fala. E como é que eu sei o que ele fala? A palavra de Deus. Hoje nós temos ela. Abra em Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus, vai anotando esses textos. Mateus 10, 22. Mateus capítulo 10, versículo 22. Eu queria agradecer também. Minha mãe acabou de chegar, o meu irmão Moisés. O João, meu irmão mais velho. O João é o irmão do coração nosso. Tenho um carinho muito grande por você, viu, João? Deus abençoe tua vida. A Maiara também, sua esposa, o Caleb. Deus abençoe vocês. Obrigado por estar aqui hoje. O João mora em Jundiaí e está aqui nos visitando hoje também. Deus abençoe. O Lucas Lira, meu futuro cunhado, e a minha irmã, a Merab também. Eu vi o meu irmão, eu acho que o meu irmão André, eu vi ele entrando. Não sei se eu vi ou foi impressão minha. Mas eu queria agradecer a todos que estão aí. Obrigado, João. Obrigado por estar aqui também, Maiara. Deus abençoe vocês. Mateus, capítulo 10, versículo 22. Nós vimos que um homem usado por Deus pode cair por ter uma referência errada. Um homem, um ser humano, usado por Deus, pode cair por ter uma referência errada. O profeta jovem caiu por acreditar no profeta velho. Não importa se é profeta. Podia ser Moisés falando. Podia ser Elias falando. Não importa, tem que ser Deus falando. Moisés pecou, Moisés bateu lá e não pôde nem entrar na terra prometida, porque ele desobedeceu ao Senhor. Se eu não tiver a referência correta, que é a palavra de Deus, eu posso cair. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E Eclesiastes 7, 20 diz: não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Então, nós somos pecadores, estamos sujeitos ao erro. Temos que tomar cuidado com isso. Olha o que Jesus disse: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é perseverar até o fim? É você não cair na história do profeta velho. É você não acreditar naquilo contrário à palavra de Deus. É você não parar de servir a Deus como a palavra dele nos instrui. Isso é nós perseverarmos até o fim. Não precisa abrir sua Bíblia, mas coloca na tela para a gente 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. 1 Timóteo 3, 14. É você ficar firme. Olha Jesus dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o que diz em 1 Timóteo 3, 14. Escrevo-lhe estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Versículo 15. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja de Deus, coluna e fundamento da verdade. Versículo 16. Não há dúvida de que é grande, acho que não é 1 Timóteo 3,16 não, 2 Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16, deixa eu abrir aqui, isso, 3,14, perdão, não era o 1 Timóteo não, 2 Timóteo 3,14, 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça, ó o verbo. Outra coisa, quando você for estudar a Bíblia, sempre pegue e procure os verbos que você encontra nos versículos, porque ali está as determinações. Os verbos são os que indicam as ações. Olha o que diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Versículo 15. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Olha só, permanecer na palavra
vai nos ajudar a sermos salvos. Aquele profeta morreu porque desobedeceu a palavra e por isso o leão foi lá e matou ele. Se eu não permanecer firme na palavra, eu não vou ser salvo. Veja que o contexto que o apóstolo Paulo diz aqui é esse de salvação. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, são capazes de torná-lo sábio para a salvação. A Bíblia nos torna sábios e nos salva, mediante a fé em Cristo Jesus. Sem fé nele é impossível. Versículo 16. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra de Deus tem que ser respeitada. O profeta jovem não respeitou e morreu. E se eu e você não respeitarmos a palavra de Deus, ou seja, se nós não perseverarmos até o fim, como Jesus instrui em Mateus 10, 22, nós vamos morrer. E não é isso que nós queremos. Nós queremos obedecer a palavra dele. Eu vou dar já alguns conselhos práticos do que a gente pode fazer no nosso dia a dia para isso. Mas antes, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1. Versículo 6. Para quem chegou depois, ou se você está um pouco perdido, porque eu acho que eu falo bastante, e às vezes pode ser que você não tenha pego tudo. Gálatas 1:6. Nós estamos falando da necessidade de termos sensibilidade ao Senhor, a Deus, independentemente de qualquer homem. Pode ser Elias, pode ser Moisés, pode ser o profeta velho, pode ser o profeta jovem, pode ser Saul, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, pode ser teu amigo. Não escute a voz de qualquer uma dessas pessoas, se ela não for a voz de Deus. E o apóstolo Paulo fala isso, ele fala assim, não escute o que eu falo se eu falar contra Deus. Olha só, nós vamos ler o versículo 6 ao 12, é bem rapidinho. Admiro-me, o apóstolo Paulo surpreso, de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Paulo, abismado, falando, nossa, vocês já estão abandonando a Jesus Cristo? Versículo 7. Que na realidade não é evangelho, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, pode deixar nesse versículo, querendo perverter o evangelho de Cristo. Lembra do profeta velho? O profeta jovem chega, o profeta velho fala, pode vir sim. Aí ele fala, não, mas Deus falou que não. Ele fala, não, mas eu também sou profeta, e Deus falou que pode sim. Aí o tonto vai lá, chega na casa do profeta, está comendo, o profeta velho fala, agora você vai morrer, porque você desobedeceu a palavra do Senhor. Aquele profeta velho estava perturbando o profeta jovem. Ele estava querendo perverter o evangelho de Cristo, no sentido da obediência da palavra a Deus. E isso nós não podemos deixar acontecer no nosso dia a dia, ainda que seja um profeta. Se você estiver no culto, um profeta olhar, entregar uma revelação, fizer uma cura, transformar uma vida, e daí logo na sequência ele olhar para você e falar, olha, você pode fazer isso, isso, isso. Você pode adulterar que não tem problema. Ou você não precisa ensinar a criança, ou você não precisa ler a Bíblia, ou não tem problema assistir filmes pornográficos, ou não tem problema usar droga, ou alguma coisa assim. Você não precisa acreditar, ainda que essa pessoa tenha acabado de ser usada por Deus. Olha o versículo 8. Mas ainda que nós, olha o apóstolo Paulo falando, olha que texto maravilhoso, grave bem isso, se você puder anotar esse texto aí, Gálatas 1:8, deixa ele registrado. Mas ainda que nós, ou seja, Paulo e a equipe que colaborava com ele, ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. 10. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Olha só como encaixa. Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Versículo 12, que é o último. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Essa revelação que está na palavra de Deus, não precisa abrir sua Bíblia, mas em Romanos 15:4 diz
que a palavra de Deus ela foi inspirada para nos ensinar, que é a mesma mensagem que tem em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Esse de 2 Pedro vale a pena você abrir. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Está lá perto do final da Bíblia. Você vai para Apocalipse e começa a voltar que você chega mais rápido. 2 Pedro 1, 21. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então não era homens falando, era Deus falando. Até agora, se você for querer colocar anotado aí na sua folha, grave essa sequência: sensibilidade ao Senhor. Primeiro texto que nós lemos, 1 Reis, capítulo 13, versículo 15 ao 24. 1 Reis 13, 15 ao 24. Lá diz que o profeta velho engana o mais jovem e depois é usado de novo por Deus. Por isso, nós não podemos ser levados por qualquer homem, por qualquer doutrina, mas sim pela palavra de Deus. Mateus 10, 22, Jesus diz para perseverar até o fim. Esse é o segundo texto. Primeiro texto, 1 Reis 13, 15 ao 24. Segundo texto, Mateus 10, 22. Terceiro texto que nós lemos, Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 12, que são os que dão sequência ao raciocínio que a gente está desenvolvendo de respeito e obediência à palavra de Deus, independentemente do que os homens nos falem. Agora, Mateus 10, 32. Mateus 10, 32. Se você estiver anotando esses textos, você depois vai entender que essa conversa que a gente está tendo sobre a obediência da palavra de Deus, ela se desenvolve dentro desses textos que nós estamos destacando. Mateus 10, 32. Fica tranquilo se você também não conseguiu anotar a tempo, depois eu repito eles. Mateus 10, 32. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Quem, pois, me confessar diante dos homens, o que é confessar diante dos homens? Era aquele profeta mais jovem ter falado assim: eu não vou comer na tua casa, e acabou, porque Deus mandou eu não comer. Isso era confessar diante dos homens. É você olhar e falar: eu creio em Deus sim, eu não bebo bebida alcoólica porque eu acredito em Deus, eu não quero me embriagar. Eu não faço isso, eu não adultero porque eu creio em Deus. É você olhar para um amigo que precisa de Jesus Cristo e falar: você já ouviu falar sobre Jesus? Você sabia que se você apresentar o Evangelho para as pessoas, elas são receptivas ao Evangelho? Talvez você nunca pensou nisso. Se você quiser, depois você pode me pedir, e eu mando para você depois pelo WhatsApp ou por algum outro meio, vídeos de homens que são usados por Deus, ensinando como você faz para levar o Evangelho para as pessoas. E não é difícil, você precisa de apenas 5 minutos de conversa, e você confessa Jesus diante dos homens. Você não aceita, lembra o que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, nos versículos 6 ao 12 que nós lemos? Ainda que eu, Paulo, fale outro evangelho, não acredite. Ainda que um anjo desça e fale outro evangelho, não acredite. Imagina só, você está lá na tua casa, dormindo, aí você acorda com um barulho. Você olha do lado um anjo, e esse anjo fala: olha, eu quero te dizer que eu fui enviado de Deus para te garantir que você pode adulterar sem medo. Aí você fala: nossa, veio um anjo me falar isso. O apóstolo Paulo falou que você não precisa acreditar nele, porque não é da palavra de Deus. Esse aí vai cair junto com os demais. Então nós temos que estar alerta. Ainda que pareça atrativo, ainda que pareça bom, nós corremos um sério risco de sermos tragados por um leão, assim como o jovem foi. Nós corremos um sério risco de morrermos. Então Jesus diz, o que a palavra de Deus nos diz? Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Imagina que maravilha, você chegar lá no céu e Jesus falar: eu conheço você. Lembra de Mateus capítulo 7, a partir do versículo 19 até o 24, onde Jesus diz: olha, muitos chegarão lá e me dirão: mas não expulsamos demônios em teu nome? Não pregamos, não profetizamos? Jesus olhar e falar: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Imagina que tormento. Imagina eu chegar lá: Deus, mas eu pregava lá na Batista Betel, todo segundo domingo eu estava lá falando de sabedoria. Não te conheço, Paulo, eu não quero que isso aconteça comigo. Mas nós corremos um risco se nós não obedecermos a palavra dele. Em que contexto que Jesus diz isso?
quando ele fala, aquele que ouve e pratica as minhas palavras, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E é esse que nós temos que ser. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós precisamos confessar Jesus diante dos homens, obedecendo a palavra dele. Ainda que um profeta, um pastor, um amigo nos fale o contrário, é você não aceitar. Não, mas na universidade os professores estão dizendo que não é assim. Eu não vou rejeitar o evangelho por causa da ciência. Você sabia que nas publicações científicas, normalmente não, é praticamente toda hora, eles sempre estão redescobrindo tudo que eles tinham descoberto anteriormente? Eu até coloquei um vídeo esse tempo atrás, eu estava assistindo o jornal, e no jornal passou uma notícia, cientistas encontraram um novo crânio, que pode reescrever a história dos homens, da forma que eles achavam que era, não é mais. A cada 5, 10 anos eles descobrem lá um fóssil, e eles descobrem que então tudo que eles sabiam antes não era bem daquele jeito, agora mudou, agora é assim. Aí depois eles vão lá e descobrem outro. Você acha que eu vou respaldar a minha fé nisso e não na palavra de Deus? Jamais. A minha fé está na palavra de Deus, que não precisa ter uma versão atualizada. Se você pegar o manuscrito original, que é o que todo mundo quer fazer, é chegar no mais antigo, ela tem o mesmo poder hoje que ela tinha naquela época, porque é a palavra de Deus. E isso que é fantástico. O próximo texto é Hebreus 10, estamos acabando já. Hebreus 10, 15. Hebreus, capítulo 10, versículo 15. Hebreus, capítulo 10, versículo 15. E aqui está uma resposta boa. Até agora, o que nós estamos dizendo é, se você desobedece, você pode morrer. Ainda que essa desobediência venha de alguma coisa que parece boa. Parece bom, mas não é bom. Parece correto, mas não é correto. Não importa, nós temos que estar firmes à palavra. Jamais desistindo, quem perseverar será salvo, perseverar até o fim, ou seja, ficar na palavra de Deus. Nós vimos o apóstolo Paulo falando a Timóteo, continue na palavra que você aprendeu, porque ela é inspirada para te ensinar. Nós vimos dizendo que nós não podemos negar a Jesus diante dos homens, porque senão ele nos nega, então é ficar firme. E agora, como é que eu sei da verdade? Olha o que diz em Hebreus 10, 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Aí depois o texto não precisa colocar sequência. O Espírito Santo testifica, a Bíblia diz que Jesus explica que Jesus disse, eu vou, mas eu vos enviarei um Consolador, e esse Consolador testificará em vós da verdade que eu estou dizendo. Então o Espírito Santo que mora dentro de você, que mora dentro de mim, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, ele vai testificar dentro de você dizendo, está certo ou está errado. Sabe quando você fica assim, apreensivo? Aquilo não é a palavra de Deus. Está em dúvida? Vamos supor que surge uma dúvida. Posso beber bebida alcoólica ou não? Surgiu a dúvida. Você está desesperado. Na dúvida não bebe. Porque o apóstolo Paulo disse que bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova. Então se você está firme e convicto daquilo que o Espírito Santo te testificou, amém? E o Espírito Santo ele tem uma palavra, a palavra está na Bíblia. Aonde há dúvida, você tem que tomar cuidado. Se você está com dúvida intensa a respeito de uma decisão que você está para tomar, é momento de pedir conselho. Lembrando que, quando nós andamos com pessoas sábias, nós nos tornamos mais sábios ainda. Provérbios 13, 20, mas o companheiro dos tolos será afligido. Por isso, é estarmos atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo. Só vou te dizer uma coisa. Você não vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo se você não falar com Ele, se você não orar, se você não ler a Bíblia, se você não buscar intimidade, se você não estiver próximo dEle. Você vai conhecer a voz do teu pai se você não ouvir a voz do teu pai, não conversar com o teu pai, não chegar em casa perto do teu pai? Não. Você precisa ouvir e estar ali repetindo para reconhecer a voz do teu pai. E o Espírito Santo é a voz que testifica dentro de nós. Eu vou passar os textos, se você estiver registrando, mesmo para quem está assistindo a gente. 1 Reis 13, 15, 24. Até o 24 é onde conta do profeta velho e do profeta novo. Mesmo que seja profeta, você não precisa acreditar.
nós precisamos ter uma independência perante Deus. É eu e Deus, é um contato que Deus faz conosco, e Ele permitiu isso através da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque quando o mundo era perfeito, em Gênesis 1:30, não tinha problema. Quando vem o pecado, Deus agora se afasta do homem. E daí, como todos nós pecamos, nós estamos longe da glória dele, porque a gente não consegue chegar nele. Eu gosto de exemplificar dizendo como se fosse você chegar num hospital e lá dentro do hospital tem uma pessoa com um vírus. Imagina que você chega lá no hospital, na casa você foi visitar a tua mãe, seja uma pessoa que você gosta ou não, e dentro do hospital, a pessoa que está lá, ela está com uma bactéria muito séria, e os médicos falam bem assim, você não vai poder entrar lá dentro sem colocar uma máscara, uma proteção, e você ainda nem vai poder ficar muito tempo lá dentro, porque você está em um estado de perfeição comparado àquela pessoa que está ali dentro com o vírus, com a bactéria. Aí você entra, coloca a máscara, vai lá no hospital, abre a porta, tem o horário cronometrado, faz a visita, ainda nem pode chegar muito perto, a pessoa está lá dentro daquele monte de proteção e você sai. Quando nós pecamos, nós adquirimos esse vírus. O pecado é o vírus, e ele entrou dentro de nós. E como nós então não somos perfeitos, nós não podemos chegar diante de Deus, que é um ser perfeito. O exemplo é apenas ilustrativo para você visualizar. Então nós não conseguimos estar diante de Deus, porque Ele é perfeito e Ele não tem o vírus. Qual foi a solução? Sangue de bodes e de animais. Levíticos capítulo 17, versículo 11. Era derramado o sangue de um animal, que era como se fosse a máscara. A palavra expiação na Bíblia significa cobrir. Então o que era feito? O pecado era coberto. É como se você coloca a máscara no paciente, coloca a máscara em você e vai lá, e chega um pouco mais próximo. Então era uma forma do ser humano todo ano entregar o sacrifício anual para tentar chegar mais perto de Deus. Jesus vem e morre na cruz. Agora Ele traz a vacina, o antídoto, a cura. Ele remove o vírus de dentro de nós. A partir do momento em que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é justificado. Isso está escrito em Atos capítulo 16. Quando você faz isso, você acaba de se tornar justo e perfeito. Claro que a partir dali você começa a pecar de novo. Mas nós nos tornamos justos por imputação e não por merecimento. Por isso que a salvação é pela graça. A salvação não é pelas obras, Efésios 2:8. Ela exige boas obras, porque se você crê em Cristo, você obedece a palavra dele. Coloca pra gente João 14:21 na tela. Então eu não quero ter a distância de Deus, por isso eu preciso de Jesus Cristo na minha vida. Eu não quero esse vírus, eu preciso de Cristo. Mas o mundo era perfeito, o homem peca, entra o vírus, Jesus morre na cruz para nos salvar, e agora o que ele pede é que a gente continue firme com ele. Ele nos deu esse acesso a Deus. E eu preciso, independentemente, eu quero que você grave essa frase, independentemente do seu pai, do seu amigo, do filme, do livro, do que for, é Deus e você, é você ter essa sensibilidade. Com isso, se você estiver em uma igreja e o pastor pecar, você não se escandaliza. Com isso, se você estiver servindo a Deus com essa intimidade, e a tua mãe, que te mostrou Jesus Cristo, se afastar de Cristo, você não se afasta de Cristo também, porque você e Deus agora formaram um laço. A Bíblia nos diz que nós temos que cooperar e trabalhar para a nossa própria salvação. Eu digo que uma vez eu perguntei para minha mãe assim, mãe, se Deus falar para você, Mônica, ou é você ou o Paulo que vai para o céu, qual que você escolheria, mãe? Ela falou, filha, eu escolhi eu, porque a salvação é individual, ou seja, ela ia me mandar para o inferno. Ela sabe que a salvação é individual. O Paulo ou a Mônica? Ela falou, eu, porque a salvação é individual. Então, você não pode fazer o teu filho ser salvo. Nem Deus obrigou Adão a obedecê-lo. Ele deu a opção, ele ensinou, mas a salvação é individual. Eva desobedeceu, e Adão desobedeceu também porque ele quis. Então nós temos que trabalhar e cooperar na nossa intimidade com Deus. E claro, depois disso nós vamos ajudar as pessoas, óbvio, porque isso é um mandamento bíblico. Lembra que você pode ajudar os outros de dentro do teu território. Você pode ajudar os outros de dentro do teu território. Você pode ajudar os outros de dentro do teu território. Grave bem essa frase. Então nós dissemos sobre o profeta velho, explicamos a importância de perseverarmos até o fim, de não desviar. O caminho do Senhor é mais apertado, é mais difícil, mas persevere. Não importa quem te fale, pode ser um anjo, pode ser Paulo, pode ser tua mãe, teu amigo, um livro que você gosta, seja o que for.
Não se distancie da palavra de Deus. Gálatas 1, 6 ao 12 é onde diz isso. Mateus 10, 32 diz que Jesus irá te negar diante de Deus se você negá-lo diante dos homens. Hebreus 10, 15, o Espírito testifica em nós. E agora, Apocalipse, abre a sua Bíblia, capítulo 2, versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Se tiver como trazer um copinho com água aqui para mim, estou com a garganta bem seca. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Obrigado, irmão. Se você não achou Apocalipse, você está precisando ir na escola bíblica dominical. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Versículo 4 e 5. Apocalipse 2, 4 e 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Versículo 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Deixa nesse texto para a gente. Olha o que o texto está dizendo. Se você está aqui assistindo essa mensagem hoje e falou para mim: Paulo, aconteceu isso comigo. Eu acreditei no profeta velho. Eu acabei acreditando no que eu não devia ter acreditado. Eu acabei me distanciando do Senhor. Eu traí a minha esposa. Eu vivi contra a palavra de Deus. Eu fui para as drogas, eu fui para o álcool. Eu me prostituí, eu fiz isso. Eu fui cometer o pecado do homossexualismo. Eu fiz de tudo que você pode imaginar, Paulo. Eu falhei. Falhei com meu filho. Parei de falar de Deus, parei de ler a Bíblia, não estou servindo mais a Deus, gostaria de voltar. Ou então não, eu só estou negligenciando. Ou eu estava escorregando, estava saindo. Olha o que a Bíblia tem de alerta para nós e você pode ficar feliz hoje. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio, que é aquilo que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo. Continue naquilo que você já aprendeu. Fique firme. Em Hebreus 12, 2 ele diz: sejamos diligentes naquilo que já temos ouvido. Nunca esqueça, repita. Quando você estiver cansado de repetir a mesma coisa várias vezes, você só está começando a entender. É um princípio bíblico, a repetição. A própria palavra de Deus ela é cheia de repetição. Mateus, Marcos, Lucas e João são 4 evangelhos, os 3 sinópticos que são os 3 primeiros, e o último que é o de João, que trata da identidade de Jesus. Eles repetem histórias e acontecimentos na vida de Jesus, especialmente Mateus, Marcos e Lucas. Então, é bom que você sempre veja a mesma coisa sobre Deus. É bom que você bata na mesma rotina de intimidade com Deus. Mantenha uma rotina de intimidade com Deus. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Agora vem o problema. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Eu não vi, eu tinha pedido, mas eu acabei não olhando João 14, 21. Eu pedi para colocar lá e não olhei o texto. Se puder colocar lá para a gente. Ainda é tempo de você se arrepender. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Não adianta você ter os mandamentos, aceitar Jesus e não obedecer. Senão você não ama Ele. Aquele que me ama, ou seja, quem obedece, será amado por meu Pai e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Se Jesus não se revelar a você, cuidado, porque se você for negado diante do Pai, a gente está em grandes problemas. Eu quero confessar Jesus aqui na terra, para que Ele também não me negue lá no céu. Eu quero chegar lá no céu e Ele olhar: Paulo, é você, pode chegar. E não Ele olhar assim: quem que é você? Esse não quero que seja eu. Crie rotina de intimidade com Deus. Esse é o último ponto que eu quero trazer. E para isso, eu vou discorrer de forma bem breve sobre esse assunto. Eu não vou ficar agora abrindo em mais textos, porque a gente já abriu bastante, mas anote bem alguns itens que eu vou estar falando aqui agora, ou se você quiser colocar o teu celular para gravar, agora é bem importante, sobre rotina de intimidade com Deus. E não vai demorar mais do que 40 minutos. Brincadeira, tá? E 40 minutos não parece muito, né? Então todo mundo ficou meio assim, será que ele falou sério? Mas não é não, vai bem rápido. Eu coloquei alguns pontos aqui a respeito dessa intimidade com Deus. Antes de eu falar delas, grave, se você não pegou tudo até agora, a importância de você desenvolver
sensibilidade a Deus, não importa o homem, não importa o filme, não importa o livro, não importa o amigo, não importa o pastor, não importa o pai, não importa a mãe. É você reconhecer a voz do Senhor e obedecer a voz dele. Para nós conseguirmos fazer isso, nós não vamos conseguir sozinhos, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele testifica a verdade dentro de nós, como nós vimos em Hebreus capítulo 10. O Espírito Santo testifica em você. Você precisa do Espírito Santo. Como é que você tem o Espírito Santo? Com rotina de intimidade com Deus, porque senão você não vai conseguir. Eu estava até conversando com a Alana antes de vir para o culto, e eu perguntei assim para ela, eu falei, você acha que é possível, como que seria possível eu me desviar, eu sair dos caminhos de Deus? Como que eu faria para esquecer Deus? Acabou, eu não quero mais saber de Deus. E a conclusão que nós chegamos conversando é de que a ferramenta mais poderosa que tem para te tirar de Deus são influências. É a ferramenta mais poderosa, influência. Influência de um amigo que anda com você, pode te tirar de Deus, e isso é respaldado na Bíblia. 1 Coríntios 15, 33, as más associações corrompem os bons costumes. Então isso é bíblico. Provérbios 13, 20, anda com sábios. Salmos 26, 4, não me associarei aos homens vãos. Salmo 101, 3, não colocarei coisa má diante dos meus olhos, e o mentiroso nem entrará na minha casa. Então as influências é a arma mais poderosa que Satanás tem para tirar você da presença de Deus. Que tipo de influência que são as mais fortes ainda? Uma influência poderosíssima na sua vida. Um marido, a mulher, ou um namorado, a namorada. É uma influência poderosa que tem esse poder. Outra influência poderosa que pode te tirar da presença de Deus, um patrão. Outra influência poderosa que pode te tirar da presença de Deus, um pastor. Por incrível que pareça, o profeta velho. Nós não vimos em 1 Reis 13, que o profeta velho que era usado por Deus, foi usado por Deus, também em um dado momento deixa Deus de lado. Por isso a necessidade da nossa comunhão com Deus. Qual é então a rotina para nós termos intimidade com Deus? Sirva a Deus de forma ativa e não apenas de forma passiva. Servir a Deus com vontade, com força e com vigor, e não de forma passiva. Número 2, ande, converse e faça perguntas a pessoas de fé. Então, uma rotina de intimidade com Deus. Número 1, sirva a Deus de forma ativa e não passiva. A passiva você pode usá-la também, no finalzinho eu vou falar bem rápido disso. Sirva a Deus de forma ativa e não passiva. Número 2, ande, converse e faça perguntas a pessoas de fé. Sirva a Deus de forma ativa. Número 2, ande, converse e faça perguntas para pessoas de fé. Você precisa estar do lado de quem te inspira. Você precisa estar com quem te leva para frente. Dependendo da pessoa, a Bíblia diz que a mulher briguenta acaba com a família, como uma goteira pingando do teto o dia inteiro. E isso é verdade, você pode ver um testemunho aí de um monte de gente. Você estar do lado de alguém que está ali te atormentando. Você chega em casa, o homem também. É que esse é o exemplo bíblico. O homem que não sabe também tratar da mulher, ele acaba com a família. Agora veja, se você escolher andar com pessoas que te levam para frente, você vai produzir mais, você vai fazer mais, você vai agradar mais a Deus, você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais de Deus. E não só a intimidade com pessoas. O terceiro, se exponha menos ao que diminui a sua fé. Se exponha menos ao que diminui a sua fé. Primeiro, sirva a Deus de forma ativa. Segundo, ande, converse, faça perguntas a pessoas de fé. Terceiro, se exponha menos ao que diminui a sua fé. Quarto, ouça a palavra de Deus, ler a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, porque nós vimos que ela nos torna sábio. E por último, produza frutos para o reino de Deus. Produza frutos para o reino de Deus. Viram como é simples? Parece tão simples, né? Você lê isso aqui, você fala, nossa, servir a Deus de forma ativa, vou andar com pessoas que são de fé, vou evitar me expor ao que diminui a minha fé, a minha intimidade com Deus, vou procurar ler mais a Bíblia e falar mais de Deus, isso vai nos aproximar de Deus e vou produzir frutos. Isso exige rotina. Rotina. Escreve essa palavra, rotina. Qual a importância da rotina? Eu já contei
mas como eu acabei de falar que a repetição é boa, eu vou repetir isso. Nós contamos em uma... Na verdade, isso aqui que eu acabei de falar para vocês, se você procurar uma mensagem que foi pregada aqui na Batista Betel, em março de 2018, esse pedacinho, rotina de intimidade com Deus, que eu citei agora, eu preguei sobre isso em março de 2018 aqui. E aquela mensagem inteira, eu coloquei só nesse item que nós tratamos agora, de servir a Deus, andar e conversar com quem nos aproxima de Deus, nos afastar de tudo que está longe de Deus, orar mais, produzir frutos, ler a Bíblia. Agora, preste bem atenção, rotina, escreva essa palavra, ela é importante. Eu já contei, vou repetir a historinha, se você não estava, eu vi que tem gente nova aqui, você vai gravar isso. Pegaram um ratinho, e alguém lembra de eu falar isso ou não? Do experimento com o rato? Ó, algumas pessoas, alguém não lembra do experimento com o rato? Levanta a mão, se está estranho para você que você não lembra. Então, tem várias pessoas que não, e olha lá, pegaram um ratinho e começaram a monitorar o cérebro dele. Colocaram lá umas sondas ali no cérebro para ver a atividade cerebral. Igual quando você entra naquela máquina de ressonância cerebral, para ver como que funciona o teu cérebro. Puseram o ratinho e eles colocaram ele num labirinto. Ele andava, ele tinha uma opção, ele podia ir reto e daí ou virar para a direita ou virar para a esquerda. Era igual um T, igual a letra T. Ou ele podia ir para frente, virar à direita ou à esquerda e acabava. Aí colocaram esse ratinho na parte de trás, no começo do T, e um queijo, uma comidinha, um alimento lá do lado direito do T. Aí eles soltaram o ratinho e ficaram vendo como é que o ratinho ia chegar no queijo. E o ratinho estava cheirando, encostava na parede, ia para a direita, ia para a esquerda, ia para a direita e não achava. E eles monitorando o cérebro do ratinho assim, ó, pulsando. Aí o ratinho chegou no queijo. Aí eles pegavam o ratinho de novo, colocavam lá no começo e continuavam monitorando o cérebro dele, mais uma vez. E o ratinho de novo, e eles monitorando. E a atividade cerebral dele bem forte. E o ratinho chegava no queijo. Aí eles pegaram a terceira vez, mais uma vez, mesma coisa. Aí o ratinho ia para a direita, para a esquerda. Eles foram percebendo, quarta vez, quinta vez, chegou um momento em que o ratinho não tinha mais atividade cerebral. Ele já ia direto no queijinho. E a atividade cerebral tinha reduzido. Então ele achava o queijo mais rápido, sem ter que pensar para achar o queijo. Sabe o que acontece? A mesma coisa com a gente. Quando você começa a aprender a andar, você dá um passo, aí você dá outro passo, aí você cai, aí você começa a aprender a escovar o dente, aí você escova para fora, escova errado, aí você aprende a pegar as coisas. Conforme você vai repetindo aquilo, a repetição até a exaustão leva à perfeição. Eu ouvi a frase de um rapaz que trabalhou no exército, ele me disse isso: repetir, 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 repetir. Aí a criança aprende a andar, aí ela escova o dente. Hoje, você consegue escovar o dente, você consegue chutar uma bola, você consegue, enquanto está escovando o dente, tirar rapidinho a escova e conversar com alguém, dirigir o carro, trocar de marcha, conversar com quem está do lado, ao mesmo tempo colocar o cinto, puxar o celular, ficar falando assim. Por quê? Porque agora você automatizou todas essas funções que antes eram mais difíceis para você. Imagina se você está aprendendo a dirigir agora, como trocar de marcha. Você não consegue nem olhar para os lados, porque aquilo não se tornou rotineiro. Por isso que a rotina é importante. Imagina você igual o ratinho achou o queijo bem rápido. Imagina você achar a palavra de Deus de forma automática. Você já sabe texto bíblico, você sabe falar de Deus, você tem prazer em ouvir de Deus, você tem horário para acordar, para orar, para falar com Deus, para ler a Bíblia, para servir ao Senhor, para compartilhar o Evangelho. Quanto mais vezes você faz isso de formas repetidas, você consegue fazê-las de forma menos cansativa. E aí você pode aprender novas. Por isso que você depois começa a dirigir, começa a aprender como é que faz umas curvas melhores, como estaciona, e você vai progredindo. E a nossa fé é um verdadeiro progresso, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 4, que diz que nós temos que progredir na fé. E agora, como nós já passamos por todos os tópicos, eu só fiquei de falar sobre como é servir a Deus de forma ativa ou passiva. As duas formas estão certas, elas devem se somar, e eu faço as duas. Eu trouxe alguns exemplos, e eu vou passar eles de forma bem rápida para você pensar. Tenta pensar no seu dia a dia. Você faz isso ou não? Então presta bastante atenção. Se você está servindo a Deus
de forma ativa ou passiva. De forma ativa, fazer um culto doméstico em casa, servir a Deus de forma ativa. Se fosse de forma passiva, ler a Bíblia. Qual dos dois está certo? Os dois. Qual dos dois é mais fácil? Ler a Bíblia. Por quê? Porque fazer um culto exige ler a Bíblia, explicar a Bíblia e conversar sobre a Bíblia. Então, fazer um culto, servir de forma ativa. Ler a Bíblia, servir de forma passiva. Os dois estão certos e os dois devem ser feitos. O de forma ativa exige um pouco mais de você. Próximo exemplo, matar a fome do pobre. Você dá comida para alguém. Qual que é mais fácil, dar comida para alguém ou orar pedindo para que Deus mate a fome do pobre? Mais fácil é orar, não é? Os dois estão certos. Nós precisamos fazer os dois. O ativo exige um pouco mais. Então, você matar a fome do pobre é um pouquinho mais difícil do que você só pedir para Deus matar a fome do pobre. Terceiro exemplo de servir a Deus de forma ativa. Ensinar o que você aprendeu da Bíblia. Ensinar o que você aprendeu. E de forma passiva, ir aos domingos na igreja. Veja, você ir ao domingo à igreja, todos eles exigem uma atividade. Então, de forma técnica, eles seriam ativos. Mas de uma forma mais, vamos dizer assim, fácil da gente entender, você age menos, você exercita menos ao vir à igreja sentar do que ao palestrar e ensinar. Igual numa célula, quando está tendo a célula é mais fácil você ficar lá ouvindo, tanto que se você fala para alguém, viu, alguém quer vir dar uma palavra aqui, todo mundo se esconde, o outro olha no relógio, ele sai, ele não quer dar uma palavra, porque exige mais atividade, servir a Deus de forma ativa. Ajudar financeiramente o evangelho, dízimo, oferta. O que é mais fácil, dar o dízimo e a oferta ou orar pedindo para que Deus levante recursos? É mais difícil pôr a mão no bolso, é mais difícil entregar o dinheiro. Isso é servir a Deus de forma ativa. Cobrar conhecimento bíblico dos filhos ou colocar o filho na escola bíblica dominical. Qual é mais fácil? É mais fácil deixar que a igreja ensine e é mais difícil nós ensinarmos. Qual que é o certo? Os dois. Então nós temos que servir a Deus de forma ativa. Estudar a Bíblia e compartilhar o que você estudou. Ou apenas ler. Qual é mais fácil? Você já entendeu. E o último, ir assistir uma palestra ou pregação em algum assunto que você precisa. Vamos supor, você tem uma dificuldade na sua vida. Então você vai assistir uma palestra sobre isso. Você compra uma passagem de ônibus, uma passagem de avião, vai lá assistir uma palestra, uma mensagem. Isso é mais difícil do que sentar na internet e assistir um vídeo no YouTube, ou é mais fácil? Nada contra o YouTube, até porque a gente está gravando para colocar no YouTube também. É mais fácil sentar na internet e assistir. Nós precisamos dos dois. Se você quer usar a internet, faça uso bom, mas não deixe de servir a Deus de forma mais intensa. Tudo que nós falamos aqui hoje se resume em nós termos sensibilidade à voz do Senhor, independentemente de qualquer homem. Não importa se é profeta, não importa quem é. Não importa se é teu namorado, não importa se é tua namorada, tua mãe, teu pai, teu amigo, ninguém. O apóstolo Paulo falou, não importa nem se é eu. O apóstolo Paulo falando, imagina a importância, nem um anjo descendo do céu. Em Gálatas 1, 6 ao 12. Por isso, não faça como aquele profeta jovem fez, escapar dos caminhos do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. No texto de Apocalipse que nós lemos, nós aprendemos que nós precisamos voltar ao primeiro amor, ficar firme na palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé? Do momento que eu falei que ia ser 40 minutos, eu acho que foi uns 14. Então, palavra cumprida. Senhor, estamos aqui nesta noite, na Tua presença, com todos os Teus servos, os Teus filhos e as Tuas filhas, que estão com o coração disposto a receber a Tua palavra. A minha oração, Senhor, é que o Senhor não permita com que qualquer mal, com que qualquer homem, com que qualquer pessoa nos distancie da Tua palavra. E nós vimos qual o caminho que nós temos que seguir. Nós precisamos andar, fazer pergunta e estar próximo de pessoas de fé, pessoas que creem na Tua palavra e servem ao Senhor.
Senhor, queremos hoje nos arrepender. Agora, enquanto eu estou falando isso, se você se sente como alguém que estava escapando do primeiro amor, se você se sente como uma pessoa que estava um pouco longe do primeiro amor, você pode orar, não precisa falar alto, pedindo a Deus que te perdoe e que você está arrependido e querendo voltar ao primeiro amor, e você o fará. Senhor, perdoe cada um de nós pelos nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a estarmos firmes na Tua palavra, atentando com mais diligência para aquilo que já temos aprendido, permanecendo firmes na Tua palavra, para que o Teu progresso seja manifesto em nossas vidas. Espírito Santo, proteja-nos de todo o laço do mal, de todos os dardos inflamados de Satanás. Não deixe, Senhor, com que nenhum amigo, nenhum pastor, nenhuma pessoa, nenhum profeta, nem anjo nos distancie da Tua palavra, mas para que a Tua palavra esteja forte e arraigada em nossos corações, as sagradas escrituras que já aprendemos desde a juventude. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença. E o meu pedido é que o Senhor revele aos Teus filhos e revele aos Teus servos como fazermos para Te servir de forma ativa, para Te servirmos com muita intensidade e estabelecer rotinas dentro destes princípios. Tudo isso, Senhor, eu digo e peço ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar e Deus abençoe a todos vocês.